quando trocaram a minha mentora pelo Daniel, quando Inácio Daniel chegou, a primeira pergunta que eu fiz foi essa. Ele perguntou o que eu gostaria de saber. E eu disse que eu queria saber qual era a minha outra encarnação. E ele disse, você já sabe o que você vai fazer nessa? Não. Você está bem nessa encarnação? Você acha que está bem? Não, eu estou benzona aqui, ó, evoluída. Não. Então se preocupe com essa, porque a outra você não pode mais fazer nada. Essa você pode. Vamos tentar se preocupar com esta encarnação? Ah, Mara, mas eu queria muito saber. Então prepare-se o espírito, prepare-se, esteja bem evoluída para entender que você pode não ter sido algo que você gostaria de ser. E também não vamos criar fantasias. Há algumas fantasias que nos envolvem, né? Tem pessoas que elas começam a criar as encarnações que foram. Ai, mas eu não estou me dando com minha filha, estou brigando muito com minha filha, já sei. Ela foi uma inimiga minha na vida passada. Pode até ser, porque a gente estuda que a gente vem na família que nós viemos por escolha nossa para resgatar umas faltas e às vezes situações que nós precisamos e que não foram resolvidas. Mas muitas vezes, grande parte das vezes, nós precisamos mudar os nossos atos aqui. Você, sua filha, ela diz que aqui o fruto não cai muito longe da árvore, geralmente é assim. Ela tem um pouco de você. Aí você é irritada, brigona, desaforada. A filha também é. O que é que você acha que vai acontecer? Aí você não muda, ela não muda. E aí você põe a culpa na encarnação passada. Às vezes eu ponho a culpa também na encarnação passada. Quando eu quero sair de algo que eu provoquei, eu falo, é porque na encarnação passada. Mas é para tentar justificar atos que eu cometi nessa. Eu errei foi nessa, eu preciso modificar meus atos aqui. Nunca é tarde para se modificar. Então a gente estava falando sobre a morte prematura das crianças. E muita gente tem curiosidade de saber se quando uma criança desencarna aqui, por exemplo, com 2, 3 anos, quando ela vai para o outro plano, o que é que acontece com ela? Ela continua crescendo? Ela volta como um espírito adulto que ela é? Nós sabemos que a reencarnação da criança é que é infantil. O espírito não é infantil. O espírito é um aglomerado, não é? De situações que ele já vivenciou. Eles são herdeiros históricos e eternos. As crianças que desencarnam em tenridade nesse plano são herdeiros históricos e eternos de várias encarnações. E trazem com elas todas essas experiências. Mas o que acontece é que quando elas retornam, elas vão para lugares diferenciados. Quando você coloca um filho seu numa creche, ele é separado por idade. Por quê? Porque cada criança, não é assim, Áurea? Cada criança tem uma formação, um conhecimento diferente, ele pode ter um estudo diferenciado. Se você colocar as crianças que têm formação diferente juntas, um pode atrapalhar o outro, a evolução não vai seguir, ou um pode estranhar o outro. Assim funciona no outro plano. As escolas, porque lá tem escola. Então as escolas, os departamentos, recebem essas crianças e separam pela idade e pelo grau de formação. Elas assumem a forma adulta tão quão o tempo que elas iriam assumir aqui. Elas crescem igual crescem aqui. E é por isso que eu digo, fazia aniversário para ele, canta o bolinho para ele também. Por que não? Você não comemorava quando ele estava aqui nesse plano? Comemore quando ele está no outro plano, ele vai receber isso, ele vai entender que ele foi lembrado, que ele foi amado. E as crianças são assim, elas crescem e atingem a fase adulta no outro plano também. Mas algumas, pelo grau de evolução maior, o espírito tem o grau de evolução maior, eles podem escolher amadurecer rapidamente. Então, logo tomar forma de adulta. Mayra, por que uma criança com 2, 3 anos, 1 ano, desencarna, Mayra? Por que isso acontece? Por variados motivos. Ela podia ter simplesmente esse tempo para completar o seu ciclo reencarnatório. Muitas vezes, ela vem e passa por esse processo, porque ela precisava aprender, o espírito precisava aprender com isso, a família precisava também passar por isso, para entender o verdadeiro amor, para entender as verdadeiras questões da vida. E muitas vezes elas vêm por missão. Muitas vezes ela vem por missão. Eu escuto muito as pessoas falando sobre as pessoas que vêm a este plano com deficiência.
Às vezes, a religião, as doutrinas, elas são muito duras, muito frias ao falar. Às vezes você quer aplicar algo de uma religião e não sabe a colocação dela. Porque de verdade, eu sou espírita, mas de verdade nós sabemos que só quem é onisciente, onipotente, onipresente é Deus. Só Ele sabe de tudo, só Ele é sabedor de tudo da criação. E às vezes a gente quer encaixar as pessoas que tiveram uma situação parecida no mesmo local. Vou explicar por quê. É muito comum você ir a centros espíritas ou alguns irmãos espíritas te disserem assim: a sua filha veio deficiente porque em outra vida, aí vem a outra vida, ela provocou um suicídio. Em outra vida, ela fez isso ou aquilo. Não, ela pode ter vindo por missão. As pessoas que vêm de forma especial, né? As pessoas que vêm, que são chamadas de especiais. E sabe que especial é realmente uma palavra bonita porque eles são especiais. Muitas vezes ele vem com uma missão de te ensinar a respeitar as diferenças, de te ensinar a amar até mesmo aquele modelo que você não acha que se encaixa no seu atual. Ele vem para ensinar a coletividade. Eles têm uma missão enorme de ensinar a coletividade o verdadeiro amor, a verdadeira palavra aceitação. Então nem sempre é isso. Não vamos colocar todo mundo sempre no mesmo local. Outra experiência que acontece isso, o suicídio. Eu sempre falei para vocês o quanto eu desgosto daquela questão que colocam os nossos irmãos que provocaram isso em um patamar diferenciado do que nós estamos aqui. Não é? A gente escala o suicida como algo que sai de uma escala de reprovação muito maior do que nós, que também fazemos outros atos. Não estou romantizando o suicídio, sabe por quê? O suicida, ele não sente aquela dor que a religião do medo quer impor. A gente, em vez de conversar o certo, de tentar explicar o porquê não do suicídio, a gente tenta impor o medo às pessoas. Se você pega uma determinada religião, ela diz, não tem salvação. Se você cometeu o suicídio, não tem salvação. Se você vem para outra religião, mesmo que ela seja de consolação, você pode escutar de alguém que o seu filho, que o seu parente que cometeu esse ato, ele está no Vale do Suicida sofrendo muito e, enfim, coloca o terror. Não é assim. Nós precisamos entender o porquê nós não podemos tirar a nossa própria vida. Além da vida ser pertencente a Deus, o que o irmão suicida, o que o irmão que praticou esse ato sofre, não é uma dor da carne, não é uma dor da matéria, não é uma dor do corpo. É uma dor da consciência. E a consciência é o espírito. Nós temos 3 corpos. Corpo físico, o perispírito e o espírito. O que a Mayra enxerga não é espírito. É o perispírito. Eu não enxergo o espírito. Só Deus pode enxergar. Porque o espírito é a consciência. Então, o que os nossos irmãos sofrem é uma dor na consciência que é muito, milhões de vezes pior do que a dor da matéria. Porque a dor da matéria vai passar. A dor da consciência, eles precisam aprender, reaprender. Eles precisam, a duras penas, caminhar. E eles caminham. Muitas cartas que eu tive a honra de escrever por irmãos que cometeram esse ato foram cartas cartas muito bonitas de ensinamento do perdão, de ensinamento das boas novas, de ensinamento do porquê isso não pode acontecer. Eles vêm trazendo um rito de esperança, eles vêm trazendo um rito de boas novas, ele vem trazendo para você o verdadeiro motivo de o porquê você deve continuar neste plano, mesmo diante dos problemas. E eles lá lutam para evoluir. E vão evoluir. E irão ser resgatados. E vão estar com a família vão cuidar. E vão voltar para este plano, para resgatar estas faltas, para terminar o seu ciclo de reencarnação. Mas há diversos motivos por um suicídio. Há diversos tipos de suicídio. E a gente não pode encaixar todos em uma caixinha só. Como a gente não pode encaixar nada na vida. Então, procurem entender o porquê. O porquê alguém não pode se suicidar. Não impor o medo. Todos, exatamente todos os irmãos que tiram a própria vida,
eles têm que lidar, além dessa dor na consciência, com o arrependimento ou com o remorso. Aqueles que lidam com o remorso ainda estão longe da sua evolução, precisam passar o tempo para resgatar. Aqueles que lidam com o arrependimento, logo eles reconhecem que precisam lutar, que precisam evoluir para seguir. E seguem. Mas não cabe a mim, não cabe a você, não cabe à religião, não cabe a ninguém julgar. Porque tem atos que qualquer um de nós seríamos capazes de cometer. Você acha que não, mas você é capaz de cometer. No momento de loucura, no momento de sofrimento, no momento em que você está influenciado. E é por isso que nós precisamos sempre procurar evoluir, para que a gente passe por esses momentos de forma a saber sair deles. Mas nem todo mundo consegue. E da nossa parte, o que a gente deve vibrar para esses nossos irmãos é amor, é cuidado, é oração, é dizer força, força, porque quando você passar esse tempo determinado que você vai ter que passar para resgatar, você vai ser resgatado, vai para a colônia, vai encontrar seus familiares. Até então, força daí que eu vou ter força daqui. Vou fazer o possível para te ajudar daqui e eles vão ter força para lutar de lá. E eles, grande parte, têm. Grande parte reconhece e tem força para lutar.